Um texto que li domingo, ainda que para outro objetivo da interpretação, eu quero falar nessa noite sobre a necessidade de valorizarmos a palavra de Deus. Toda mudança começa com a palavra. Então, grave aí na sua mente, a mudança começa com a palavra de Deus. Você pode repetir? A mudança começa com a palavra de Deus. E eu quero observar o momento em que a palavra de Deus foi citada a primeira vez. É o texto de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, vamos repetir? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí você já conhece o texto. O Senhor foi criando cada coisa, cada dia, e Ele foi construindo cada coisa. Até o quinto dia Ele construiu todas as coisas, e ao sexto dia Ele fez o homem e a mulher. Você vai encontrar a descrição dos detalhes da criação no capítulo 2, onde a ênfase é como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. O homem Ele criou do pó da terra, mas a mulher Ele constituiu, retirando uma parte do homem, a sua costela, e Ele constituiu ali a mulher e a devolveu ao homem, e Ele chamou essa devolução de matrimônio, de casamento. Ambos se tornaram uma só carne. E nós podemos observar, você, ao ler o capítulo 1, você vai encontrar que cada dia que Deus terminou a sua obra, Ele termina dizendo, eis que isso é bom. Mas quando Ele termina de criar o homem e a mulher, Ele declara, eis que isso é muito bom. E nós podemos encontrar no texto de Gênesis 1 e 2, que Deus cria do caos a ordem, que Deus constituiu tudo que existe do caos, aí no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Você já sabe o que significa sem forma, não existe absolutamente nada sem forma, tudo tem uma forma. Até uma pedra quebrada, ela tem uma forma. Mas quando a Bíblia diz a terra era sem forma, é que ela não estava da forma que Deus havia planejado. E então Deus constrói cada coisa cada dia. E ela também estava vazia, porque a terra foi construída para que fosse a residência do homem. Portanto, quando Deus constrói o homem e a mulher, quando Deus faz o homem e a mulher à sua semelhança, Ele preenche a terra. Por isso, irmãos, que nós temos que ter alegria na vida. Nós devemos ter prazer em viver. Por quê? Porque Deus nos deu a vida para celebrarmos. Ele construiu tudo pensando em mim e em você. Agora, é claro, eu estou dizendo isso, uma vez eu conversava com uma pessoa que queria a morte, né? A pessoa estava passando uma situação de perda na família, e é bem comum, e a pessoa não tinha mais interesse em viver. E eu deixei bem claro para a pessoa, é claro, dentro de um mover que Deus estava trazendo no meu coração, estou resumindo, né? Foi bem mais longo a conversa, mas, em outras palavras, não se pode desistir da vida, porque se fosse para não viver, Deus teria levado. Irmãos, se não fosse para vivermos, Deus já teria nos recolhido. E não adianta dizer que você escapou de morrer outro dia, viu? Ah, eu escapei, pastor, só não morri, né? Não, rapaz, você não morreu porque Deus não quis. Porque não tem ninguém perdido, Deus esqueceu. Ah, fulano, Deus esqueceu, irmãos, de levar, né? Verdade que um ou outro a gente pode até dizer isso, dependendo da idade, né? Eu já ouvi umas histórias assim, mas
Não existe essa história de você estar vivo e você é uma sorte. Não, não existe. Deus contou cada um dos nossos dias. Por isso que temos que celebrar se estamos vivos. Devemos celebrar. Celebrar em que sentido, pastor? Meu irmão, Deus te deu fôlego de vida. Ele te mantém nesta terra. E você deve celebrar. E é claro, essa celebração, depois do pecado, só pode ser constituída no seu ápice em Cristo Jesus. Muito bem. Então, nós podemos dizer que Deus, Ele foi do caos ao muito bom. E o muito bom é quando Ele finaliza construindo a terra da forma que Ele queria e preenchendo a terra com o homem e a mulher, e a primeira família foi constituída. Muito bem. A outra experiência que nós podemos ver está em João capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. O Evangelho de João, no capítulo 1. Você já conhece bem o texto, e eu quero, em respeito aos novos na fé, recordar com você o texto do Evangelho de João, logo no início, capítulo 1. O texto diz a respeito da criação. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Todos estão comigo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Muito bem. Logo mais à frente, você vê que no princípio era o Verbo, no versículo 1, e depois ele retoma falando do Verbo no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ler, ouvindo a nossa voz? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O que o texto está tratando aqui? O texto está tratando de que a palavra se fez carne. E logo no capítulo 1, no verso 1, ele diz, no texto grego, irmãos, está escrito dessa forma: no princípio era a palavra, o Logos. O Logos era no princípio. E no texto português, na tradução português, não se pode escrever palavra, porque não tem muito sentido para a nossa utilização no português. Por quê? Porque essa palavra é uma pessoa. E essa pessoa existiu eternamente, existiu, não tem princípio de dias, e essa pessoa, ela esteve entre nós, e ela habita nos céus, e ele é Deus e eternamente para sempre. Então, quando nós olhamos para uma palavra para ser compreendido no Novo Testamento, na tradução do português, é a única palavra que pode trazer a conotação da pessoa de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é o Verbo. Porque o Verbo é a única utilização, o Verbo é aquilo que se flexiona no passado, no presente e no futuro. Então, no princípio era o Verbo, que no grego é a palavra. Muito bem, eu acabei de ler o texto de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No texto original de Gênesis, escrito em hebraico, né? O texto original é escrito na língua hebraica. Então, está escrito, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ou seja, Deus trino, deuses, numa tradução mais rudimentar.
deuses criou os céus e a terra. Por que está em plural? Porque trata de 3 pessoas. Logo, no texto que lemos, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Então, nós encontramos no texto hebraico de Gênesis 1 a localização de 2 pessoas. Deus, como Criador, no termo português, e encontramos a pessoa do Espírito Santo sobre a face das águas, como que parado sobre as águas, porque o planeta que nós chamamos de planeta Terra era constituído, coberto por águas, na sua maioria, de espaço. E Deus, quando o construiu, separou e construiu os continentes. Fez com que a terra subisse ou descesse e construiu os continentes que conhecemos. Muito bem, aonde eu quero chegar com essa compreensão? Eu quero conectar os 2 textos, o texto de João 1 e o texto de Gênesis 1. Está em Gênesis 1 a citação de Deus, mas que no termo original é Elohim, deuses ou Deus Trino, porque está ali presente a Trindade. Imagine, no texto há uma expressão como se Deus estivesse sentado no trono, e quando a voz ecoa dizendo, haja luz, então, quem proferiu essas palavras? De acordo com o que lemos em João 1, quem proferiu a voz que ecoou foi o Filho, que no Antigo Testamento, quando é citado em Gênesis, não é Jesus, mas o Filho de Deus. Jesus é o nome dado ao Filho de Deus, quando na ordem cronológica, no tempo, ele nascido de mulher, filho de Maria, ali no ventre de Maria, aliás, ele é nascido, concebido pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento está o Filho, e a voz que ecoou, a palavra que ecoou, que gerou luz. Entenda bem, um homem, um dia, ele descobriu a lâmpada, mas diz a história que ele testou fez pelo menos 1000 testes para chegar ao que seria mais ou menos o que seria constituído a lâmpada, então, que temos hoje. E quando nós olhamos para isso e observamos Deus no seu poder, Ele só profere a palavra e aquilo que Ele diz é feito. Meu Deus! Então, o texto de João 1, ele revela que no princípio era o Verbo, acompanha aí mais uma vez, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque Jesus é considerado o Filho de Deus e é considerado Deus também. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Note aí, por intermédio dele. Por isso que podemos crer. O Pai assentado no trono. Pastor, de onde é que o senhor tirou o trono aí? Meu irmão, Isaías 6. Quando Isaías vê Deus, ele vê aonde? Assentado num alto e sublime trono. Então, eu só posso acreditar o que a Bíblia diz. E a Bíblia revela que Deus está assentado num alto e sublime trono. Como que dizendo, acima de todas as coisas, alto e sublime trono. E quando nós lemos aqui, ele estava no princípio com Deus, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
Então, eu posso sim crer na criação. O Pai estava no trono. O porta-voz da vontade de Deus foi o Filho. E o executor da ordem, haja luz, foi o Espírito Santo. Vamos abrir um parênteses aqui. Entenda que esse princípio, ele se constitui até hoje. Até hoje. Olhe para os evangelhos. Deus enviou Jesus. O Deus que está sentado no alto sublime trono enviou Jesus. Jesus é quem? Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Eu comecei dizendo que a mudança vem com a palavra. O Pai enviou o Filho. E o Filho foi ungido, capacitado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor me ungiu, me capacitou para pôr em liberdade os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos. Em outras palavras, meus irmãos, essa realidade espiritual que no princípio se manifestou permanece. Quem veio falar com os homens foi a palavra, foi o Verbo vivo. Por isso que o termo certo é a palavra. Não se dá ênfase para a aparência de Jesus, se dá ênfase para as palavras de Jesus que foram proferidas e foram manifestas por suas atitudes. E quando Jesus ordenava, seja curado, quem curava? O Espírito Santo. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós encontramos a mesma coisa. É no nome de Jesus que as pessoas são curadas, e quem constitui a cura, quem executa a cura, continua sendo o Espírito Santo. Tudo isso é nos dado por quem o Pai enviou o Filho, e o Filho, na sua voz, quando é manifesta, continua manifestando a execução que é feita por meio do Espírito Santo. Você lembra em João 16, quando Jesus deixa claro que o Espírito de Deus convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá quem? O homem. Mas o homem ouvirá o quê? O Evangelho. E o Evangelho, a boa nova, foi manifesto por meio de Jesus. Ele veio, reuniu 12, constituiu 12 discípulos, e ele se deu na cruz do Calvário para a vida dos mortos, para que os mortos tenham vida nele, e os mortos dos seus pecados. E ele depois enviou esses discípulos para anunciar a palavra. Qual é a palavra? Em Jesus nós temos vida. Ele venceu a morte e dá a vida eterna a todo aquele que nele crê. Lembrando, irmãos, que quando a Bíblia diz todo aquele que nele crê, está falando de pessoas que acreditam de tal forma que não vivem mais no pecado. No Brasil, quando alguém fala em crer em Deus, está muito mais pautado por acreditar que Ele existe e ter algum respeito, como quem respeita o pai e a mãe, do que crer biblicamente. Crer biblicamente significa: eu creio tanto que me tornei um de seus discípulos e estou seguindo a Jesus Cristo. Então a mudança vem com a palavra, e a palavra é o Filho. Eu preciso andar na palavra, eu preciso crer na palavra, eu preciso crer no Filho. Muito bem, e eu fiz esse rodeio todo para retornar para o texto de Ezequiel, e eu finalizo. Eu não vou terminar o texto todo, mas eu quero apenas aplicar o que eu estou falando. Eu disse que a mudança vem com a palavra, e nós não podemos sair da palavra. Ezequiel 37, vamos lá? Meus irmãos,
eu comecei o culto lendo Ezequiel 37. Sempre que posso, eu faço isso. Eu já inicio o culto, quando é eu, né, iniciando, pelo menos aos domingos nós temos procurado colocar outros irmãos iniciando o culto, e tem sido assim sempre que podemos. E cada um faz conforme o Senhor colocar no coração. Mas eu, quando inicio, eu procuro sempre iniciar com um texto que vai somar para a pregação ou o texto principal. E hoje não foi diferente. Eu quero ler aí Ezequiel 37. E eu vou ler por parte e baseado em tudo que eu acabei de falar, que o Senhor Deus conceda entendimento ao seu coração. Amém, irmãos? Ezequiel 37. Antes de ler, aliás, eu quero situar os irmãos do que se trata aqui. Ezequiel 37, primeiro, o profeta Ezequiel, ele foi profeta no período do exílio babilônico. Ele profetizou antes do exílio, durante o exílio, ele foi profeta. Que foi o exílio? Para você ter mais informações sobre o exílio, você vai ler os últimos capítulos de 2 Crônicas. E você vai perceber ali o momento que o povo é levado cativo para a Babilônia. Pelo menos o finalzinho do último capítulo de 2 Crônicas. E por que eles foram levados cativos? Porque eles começaram a adorar outros deuses, eles abandonaram a palavra, colocando aí num palavreado do Novo Testamento. Eles abandonaram a aliança com Deus, a lei, eles abandonaram a palavra do Senhor, desprezaram os profetas, eles não ouviam os profetas, zombavam até dos profetas. Não só nesse período houve o profeta Ezequiel, mas o profeta Jeremias é também desse momento. Também vão encontrar no último capítulo o profeta Jeremias citado. Não só esses dois profetas foram enviados, mas muitos outros profetas. E o que aconteceu? O povo continuou pecando e não deram ouvidos. Então veio o rei da Babilônia, entrou em Jerusalém, despedaçou a cidade e levou a maior parte do povo cativo. Deixou muitos poucos. Levou o cativo para a Babilônia. Aí vem o entendimento de você ler, por exemplo, o texto de Daniel. Daniel, quando você lê, você está vendo um servo de Deus vivendo na Babilônia. E toda a trajetória de Daniel é envolvida no palácio do rei da Babilônia. E Daniel vive em um período do rei Nabucodonosor e os seus sucessores. Cerca de 70 anos depois de Daniel é que vem a restauração de Jerusalém. E aí, para entender isso, você tem que ler o texto de Esdras e Neemias, que vai narrar a saída da Babilônia, voltando para Jerusalém, e a constituição da nação de Israel em Jerusalém novamente. Até eu quero abrir um parênteses aqui. Quando você vê na TV a briga de Jerusalém, de Israel e os palestinos, aonde foi dividido a cidade de Jerusalém em duas bandas, uma parte é de Israel, outra parte é dos palestinos. Os palestinos reclamam a terra de Jerusalém como sendo propriedade deles para a adoração do Deus deles. E da mesma forma o povo de Israel. Quando surgir a dúvida aí no seu coração se Israel está fazendo correto em reivindicar os direitos de Jerusalém, leia a Bíblia e você vai descobrir o Senhor dizendo: eu escolhi Jerusalém como a minha cidade, do meu povo, Israel. Em resumo. Então, ninguém vai contestar Deus, né? Ninguém vai contestar nós que cremos na palavra. Claro. Então, voltando aqui para o texto de Ezequiel, Ezequiel 37. Veja, veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Veja que Espírito aí está em maiúsculo. Está se referindo ao Espírito Santo, o Espírito do Senhor.
Vamos ler novamente. Veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar em redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Entenda aí, é um vale com muitos ossos e todos emaranhados e estavam sequíssimos. O que é que significa estar sequíssimo? Estavam mortos há muito tempo. A carne já apodreceu, não há nenhuma umidade fruto dessa carne, do sangue, do líquido no corpo humano, e já estão sequíssimos, ou seja, estão mortos há muito tempo. É isso que o texto está dizendo. No versículo 12, agora leia aí. Portanto, profetize e diz-lhes, aliás, verso 11, desculpe, irmãos. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Talvez na sua tradução está escrito, estamos cortados. Se você for traduzir o texto, esse estamos cortados, nós estamos espedaçados como nação, estamos mortos e cortados em vários pedaços, não há vida em nós. Esse dizer que era dito pelo povo era por quê? Porque eles estavam cativos em Babilônia, vivendo fora de Jerusalém, certo? Eles estavam vivendo fora de Jerusalém. Alguém ajude aí com o ar-condicionado, que eu acho que está muito forte, viu? Muito bem. Vivendo fora de Jerusalém, e eles estavam, então, em tremenda tristeza. Tremenda tristeza. Então, isso significava, nós estamos mortos. Por quê? Porque eles sabiam que eles não estavam na cidade de Deus, Jerusalém. Eles não estavam no templo, eles não estavam vivendo a bênção da presença de Deus em Jerusalém, no templo do Senhor. Conforme eu disse, isso depois se cumpre deles serem restaurados, eles voltam da Babilônia para Jerusalém e é reconstruída a cidade de Jerusalém e o templo. Porém, meus irmãos, o texto aqui está se referindo ao momento que eles estavam vivendo. Eles estavam fora de casa e completamente sem a alegria de servir ao Senhor em sua própria terra. Veja bem, entenda bem, porque alguém pode pensar assim, pastor, muito legal, aprendi muita coisa, mas como que se aplica isso? Olhe para mim. Você tem uma série de situações que você gostaria que mudasse. Tem ou não tem? Talvez na sua própria vida, e acredito que muitas delas, né? Muitas em sua própria vida. Na sua família, seu trabalho. Você gostaria que fosse diferente, uma série de outras coisas. E é claro, principalmente sua casa, as pessoas se convertessem, seu marido, sua esposa, seus filhos. Quem está desviado voltasse para o caminho do Senhor. Você gostaria que isso acontecesse? Eu comecei dizendo que a mudança só vem com a palavra. E aqui nós estamos lendo um texto onde o Senhor vai prometer a mudança e Ele vai estabelecer um único formato para essa mudança acontecer. A mudança do quê? O povo de Israel está destruído e Ele vai mudar isso. E aqui, meus irmãos, observe bem o texto. Continuando aí, o versículo 1 de novo, só para dar sentido. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos.
Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Tu o sabes. E aí segue o texto. Verso 4. Ouvindo a nossa voz, vamos lá? Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, note aqui a orientação de Deus. Deus pergunta para o profeta: poderão viver estes ossos? O que o profeta responde? Tu sabes. Irmãos, olha como é que o profeta se porta. Em outras palavras, eu não sei de nada, Senhor. Só o Senhor é que sabe. Ah, pastor, claro. Não, irmão. Não. Pense num ser humano. O ser humano, de uma forma geral, tem, às vezes, explicação para tudo. Você sabia que tem pessoas, se Deus perguntasse, a pessoa teria explicações para dar, ela até iria sugerir: ah, Senhor, se o Senhor quiser que isso aí continue como está, o Senhor pode. Se não, o Senhor pode também fazer isso, aquilo outro. Olha, eu queria até dar uma ideia para o Senhor. O profeta aqui, ele diz: Senhor, tu o sabes. Como que dizendo, é o Senhor que ordena, é o Senhor que sabe todas as coisas, eu não tenho nada para sugerir. Aqui não é incredulidade, irmãos, mas é reconhecimento de que na presença de Deus não se sabe de nada, sim, o Senhor é que sabe todas as coisas. Verso 4, disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me foi ordenado. Veja o que significa o começo do verso 7. Então profetizei segundo o que me foi ordenado. Como é que foi ordenado? É o que está escrito do verso 4 até o versículo 6. O texto não repete, né? Não é necessário. Profetizei conforme me foi ordenado. Entenda aí, irmãos, agora aqui vem o doce, vem a cereja do bolo. Olha só, vamos degustar aqui a comida boa. O que é que eu não posso fazer se eu quero ver a mudança? Sugerir a Deus, colocar alguma coisa que o Senhor deveria fazer, no meu entendimento, mas sim sempre dizer que Deus sabe todas as coisas e esperar da parte dele a direção. Meu irmão, em outras palavras, estou dizendo para você hoje aqui, você que está aí no vale de ossos secos, você que está com um problema que você pode até dar e vender, de tantos que você tem, você tem que se preocupar em ouvir a voz de Deus sobre essa situação que você está vivendo. O profeta ouviu o que Deus tinha a dizer a respeito do vale de ossos secos. Eu disse no começo que a mudança vem com a palavra. Mas o que é que falta muitas vezes? A pessoa vai dizer que o problema é o país, o problema é o governo, vai botar a culpa no governo, vai botar a culpa no prefeito, coitado, né? Estou falando coitado dentro de uma ótica de um cristão. Sua vida está na mão do prefeito, está na mão do governador, do presidente.
Sua vida está na mão dos deputados, dos senadores, sua vida está na mão dos vereadores da cidade. Como é que é isso? Você é servo de Deus, sua vida é governada pelo Senhor dos Senhores, você vive e se move por Ele, ou você acredita plenamente que as pessoas é que te prejudicam? Meus irmãos, diante do vale de ossos secos, nós temos que tomar cuidado para não fazermos o que pensamos, porque o que nós pensamos pode estar ainda maculado com o velho homem e as velhas práticas. E aí, então, eu tenho que esperar da parte do Senhor o que é para fazer. Aí você vai ouvir pessoas que ouviram que tinha que fazer vigília, que tinha que ir no quarto. Eu ouvi uma vez de uma mãe que ela disse: olha, pastor, Deus colocou no meu coração que eu deveria ir lá no quarto do meu filho e orar na cabeça dele quando ele estivesse dormindo. E aí a senhora orava o quê? Eu declarava: esse daqui pertence ao Senhor, eu consagrei ao Senhor, e eu não abro mão dele na presença de Deus. O que aconteceu com esse garoto? Voltou para Cristo. Então, você precisa parar de fazer o que vem na sua cabeça, e você tem que fazer o que diz o Senhor. Agora, é claro, tem muita coisa, e por que não dizer 100% praticamente, né? Você pode se basear na Escritura sempre, mas existem orientações específicas que Deus quer dar. É quando você ouviu, eu me lembro de uma pessoa que sentiu no coração que deveria trabalhar melhor um relacionamento com determinada pessoa que não era crente. E então orou ao Senhor: Senhor, o Senhor quer que essa pessoa seja salva? Eu entendi isso, mas o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus colocou no coração: você vai lá e vai ajudar ele a lavar aquele carro que ele está lavando. Uma outra situação, me lembro que eu ouvi uma pessoa, uma senhora, que foi ajudar uma mãe que tinha ganhado, que ia ganhar uma criança que estava grávida, né? E ela foi lá e gastou tempo com ela, ajudando ela em algumas coisas, para então alcançar êxito no que Deus estava dizendo. Meu irmão, você precisa buscar o que Deus tem para te dizer a respeito do que você está passando. E quando o Senhor falar com você, você deve fazer o que Ele ordenou. Qual é o grande problema hoje em dia, meus irmãos? Tem muita invenção de vontade de Deus, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Nada a ver. Por isso que a mudança vem com a palavra. O profeta só profetizou o que Deus mandou. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Meu irmão, estabeleça a meta, ler a Bíblia toda. Você tem que ler a Bíblia toda. Talvez eu estou pregando aqui em Ezequiel e você nunca leu Ezequiel. Imagine a tarefa difícil para um pregador, pregar um texto que você nunca leu. Talvez você já ficou até com a sua cabeça rodando de tanta palavra que você ouviu, você não entendeu, porque você nunca leu. Claro que eu acredito que eu estou falando das paredes, porque todos aqui leram. Acredito que todos leram. Ou pelo menos ouviu pregações sobre Ezequiel 37. Mas o texto declara que o profeta só se movia naquilo que Deus ordenava. Verso 7, para encerrar, nós vamos continuar depois, mas o versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. E aí o que aconteceu? Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra osso e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Veja bem, a mudança começou quando? Quando ele ouviu a palavra e ele proferiu a palavra. Então a pessoa está lá em plena luta no casamento. E aí a pessoa vai orar ao Senhor, diz: Senhor, eu sei que o casamento é teu plano, eu não abro mão do meu casamento e eu coloco diante de ti. Tem misericórdia do meu matrimônio. Por isso, irmãos, não traga à presença de Deus o que não é projeto dele. O que não é projeto de Deus? Uma coisa que começou errado não vai terminar certo. Só tem uma coisa que começa errado e termina certo: nossa vida diante de Deus. Você chega diante de Deus quebrado em pecado e em trevas. Ele te recebe.
Ele te dá vestes novas, Ele põe sandálias nos teus pés, você deixa de ser escravo, e aí o escravo andava descalço, né, irmãos? Então, você recebe sandálias, eu estou parafraseando com a parábola do filho pródigo. Ele recebe sandálias, ele recebe vestes novas. Então você veio todo errado, mas você é transformado por Deus. Mas atitudes, situações, abriram uma empresa de forma errada, começaram um namoro de forma errada, começaram um relacionamento de forma errada, não sei, meu irmão, qualquer coisa que não está de acordo com a palavra do Senhor. Pastor, será que é da vontade de Deus que meus filhos sejam salvos? Claro que é, e você deve orar sem limite para que isso aconteça. Será que é da vontade de Deus que eu trabalhe muito? Claro que é, a Bíblia diz isso, meu irmão, que você tem que trabalhar intensamente. E você deve ter no seu coração, viver plenamente dentro da vontade de Deus. Qual o grande problema que nós temos hoje? Nós temos muitas invenções, mas pouca palavra de Deus. Pouca palavra de Deus, em muitos lugares. E aí eu estou falando de uma forma geral. Então, conforme o profeta profetizou, então começou a haver a mudança. Verso 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. No final da história, o que aconteceu? O Senhor disse, agora profetiza, vem dos quatro cantos espírito e entra neles e eles se fizeram viventes. Eu quero dizer para você aqui hoje, não faça, não profira nada que não seja palavra de Deus. Meus irmãos, isso aqui que eu estou falando é tão forte e continua no Novo Testamento. Quando Jesus disse aos discípulos, agora ide por todas as nações, Ele não disse para falar o que eles pensavam, mas falou para ir pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado seria salvo. Por quê? Porque a palavra faria com que o vale de ossos secos, que é a vida das pessoas, se tornassem pessoas vivendo plenamente. Foi isso que aconteceu comigo e você. Então você quer ser bem-sucedido e quer ver a mudança? Caminhe na palavra, ande na palavra, busque a palavra. Se você estava desanimado de ler a Bíblia, retome a leitura da palavra e peça, leia pedindo a Deus, Senhor, entra na minha vida. Senhor, enche o meu coração. Meus irmãos, eu comentava hoje, né, que uma das pessoas que eu estou discipulando, novo na fé, um dos discipulados mais felizes que eu tive com essa pessoa, foi o dia que ele disse, pastor, eu tive a experiência de sentir Jesus comigo e a paz de Jesus no meu coração. Preencheu a minha vida. E a pessoa contando para mim, dizendo que teve sentado num lugar público e estava ali buscando a Deus. E o Senhor veio e o abraçou. Meus irmãos, o que nós precisamos é de Jesus, que é a palavra. Leia os evangelhos pedindo a Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a palavra, o verbo vivo que habitou entre nós e que João viu a sua glória, eu quero ver também. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha encher os nossos corações com a verdade da Tua palavra, que nós sejamos fortalecidos com o Senhor. Pai, que cada um aqui venha buscar a Tua presença e que a palavra do Senhor seja uma constante na nossa boca, no nosso coração. Senhor, olha para essa pessoa que está aqui hoje e que está, Senhor, sem vida, está completamente entregue à incredulidade. Senhor, te peço, restaure essa pessoa, renove as forças dessa pessoa. Olha para os teus filhos que estão acompanhando por meio da internet,
E eu te peço, Senhor, sobre eles a tua bênção. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Fique de pé.